Olá, bom dia. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe toda a tua família nesse sábado, dia 20 de julho. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Romanos capítulo 2, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós, Senhor, te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Quero lembrar você que amanhã nós temos o culto às 19 horas, você é o nosso convidado, adoração, palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ler então o capítulo 2, verso de número 1, a partir do verso de número 1, na Epístola de Paulo aos Romanos, lembrando que nós vimos ontem que Paulo falou do pecado do homem, da idolatria, da perversão, da imoralidade sexual, e hoje ele vai mostrar que os gentios e os judeus, eles são igualmente culpados. Até a epígrafe desse capítulo está escrito: os judeus e os gentios igualmente culpados. Gentios são aqueles que não são judeus. Então todos são culpados diante do Senhor. E o verso de número 1 diz assim: portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condena, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então Paulo está mostrando aqui que tanto o judeu quanto o gentio também são pecadores, mostrando que mesmo aqueles que são religiosos, eles julgam o outro e eles praticam exatamente aquilo que eles estão condenando no outro. Eles estão apontando o pecado do outro, mas eles acabam muitas vezes subestimando o seu próprio pecado, ou seja, não dando o devido valor, importância, peso ao pecado que ele comete, como se somente o pecado dos outros fosse um pecado sério, terrível, e o dele não. Como se somente quando o outro mente, ele é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Quando ele mesmo mente, ele não é o filho do diabo, ele só deu uma escorregada. Amém? Então isso é muito importante nós entendermos. E o versículo de número 2, ele continua dizendo: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Quando ele fala desse juízo de Deus segundo a verdade, ele está mostrando e nos ensinando que tudo que Deus faz, ele é justo. Ele nunca vai agir com injustiça. Deus vai agir sempre com justiça. E agir com justiça é atribuir o justo justiça e ao injusto a injustiça. Amém? Com as suas consequências. Aquilo que cada um semear, ele colherá, como diz a palavra do Senhor. E no versículo 3 ele diz: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, ele volta a falar daqueles que apontam para os pecados dos outros, mas não olham para o seu próprio pecado, né? E isso é uma característica daqueles que são religiosos, apontar para o pecado dos outros, mas não olhar o seu próprio pecado. Ele então diz: tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então ele usa aqui, amados, algo muito importante, aquela pessoa fala de algo, muito importante, aquela pessoa que negligencia os seus próprios pecados, que ele tem o conhecimento necessário para ver o pecado na vida do outro, mas ele não olha a sua própria vida. Então, se ele tem o conhecimento para enxergar, para julgar, para apontar o dedo para o pecado do outro, é porque ele tem conhecimento, então ele também, amados, pode ver o pecado em si mesmo, mas ele não quer ver, ele quer ver só nos outros. Amém? Então, o que significa isso, pastor? Significa que aquele que conhece a palavra e não vive, ele tem maior responsabilidade do que aquele que não conhece a palavra.
Todos sofrerão as consequências, mas o que conhece a palavra, conhece a vontade do seu Senhor e não a faz, esse será digno, diz a palavra de Deus, de muitos açoites. Amém? Porque ele sabia a verdade, ele conhecia a verdade, ele conhecia a ponto de poder apontar na vida dos outros, mas ele não olhava para a sua própria vida. Amém? Versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade? Amados, a riqueza da bondade, a bondade é a graça de Deus. Ou seja, será que você não está desprezando, ele está dizendo aqui para esses homens, né? A riqueza da graça de Deus, da bondade de Deus, a sua tolerância. A tolerância no sentido que ele não destrói no momento do pecado, ele não destrói o homem no que ele peca. Assim como a morte de Adão e Eva, eles não morreram e foram destruídos imediatamente a partir do momento que eles pecaram. Mas ocorreu primeiro a morte espiritual. E então depois a morte física. Então há um intervalo, há uma lacuna onde eu tenho nesse tempo a oportunidade de me arrepender, de pedir perdão pelos meus pecados e me reconciliar com Deus. Então ele está dizendo isso, ou desprezas a riqueza da sua bondade, da graça, a sua tolerância de não destruir o pecador no momento em que ele peca, e a sua longanimidade. Longanimidade, o quê? Que ele suporta por um longo tempo. Ele tem paciência. Amém? Ele tem paciência, querendo que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. E ele então diz mais, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Amados, o arrependimento é algo fundamental nas nossas vidas. O arrependimento é aquela convicção do pecado, aonde então eu quero deixar o pecado. Aquela mudança interior, onde eu não quero mais viver, eu não quero mais praticar aquilo. Eu não quero fazer mais aquilo que eu fazia antes. Então isso é deixar o pecado. Não é simplesmente mudar para que as pessoas vejam, mas é uma mudança interna lá dentro do meu coração. Então quando eu me arrependo, eu deixo o pecado, eu me reconcilio com Deus. Eu volto a ter comunhão com Deus de novo. Amém? Ele diz mais, versículo 5, mas segundo a tua dureza, olha só que sério, amados, dureza é interessante que a palavra dureza, essa palavra grega dureza, tem como derivado, por exemplo, esclerose. É arteriosclerose, que é o que? O endurecimento da artéria, ou arteriosclerose, né? O endurecimento da artéria. E isso significa que esta palavra fala do endurecimento do coração, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, que se recusa a se arrepender, a aceitar o perdão de Deus. Isso é um coração impenitente, que não se arrepende, que não aceita o perdão e por isso não aceita o perdão de Deus. Então ele diz, acumulas contra ti ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus. Então está acumulando ira, está como uma conta bancária, onde vai acumulando um saldo de ira, até o dia da revelação do justo juízo de Deus. Essa revelação do justo juízo de Deus, ele fala principalmente do juízo final. Amém? Não é da segunda vinda de Cristo, ainda que será um dia de juízo. O juízo final é aquele momento final, onde há então aquele julgamento logo em seguida do grande trono branco para todos aqueles que não creram, para todos aqueles que não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, aonde também cada um receberá galardão pelo bem que fez ou pelo mal que fez. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Que é exatamente o que eu falo desse julgamento do trono branco, que é para todos, amém? A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória e honra. Então, aqueles que forem encontrados em Cristo, amém? Eles vão receber a vida eterna, porque perseveraram em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira, olha o contrário, o oposto, ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então nós estamos vendo aqui que tanto gentios como judeus, eles são então culpados, são pecadores, por causa destas mesmas coisas que eles também praticam. E ele diz mais no versículo 9, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Olha só a lei da semeadura,
ao judeu primeiro e também ao grego, gentil, né? Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, ao gentil. Amém? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Para Deus não há acepção de pessoas. Deus não trata ninguém pela aparência. Deus não trata o justo como injusto e nem o injusto como justo. Amém? Deus não faz acepção, não faz diferença entre as pessoas. Todas elas serão julgadas por aquilo que elas fizeram. Amém? Por aquilo que elas, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelas suas intenções, todos seremos julgados por esse motivo. E amanhã nós vamos continuar a partir do versículo de número 12. Vamos continuar lendo aqui a Epístola de Paulo aos Romanos, amanhã, versículo 1, verso de número 12. Amém? Quero te convidar a orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas transgressões, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. E nós pedimos, ó Deus, vem nos abençoar com a tua graça, com o teu poder. Vem abençoar os casais, os filhos, as famílias, o viúvo, a viúva, o solteiro, a solteira. Vem abençoar com saúde, vem abençoar com paz, vem abençoar com alegria, com reconciliação, em nome de Jesus. Vem abençoar a todos que estão aqui, Pai. Todos que vão acompanhar depois, abençoa com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Cobre, Senhor, as nossas vidas com a proteção do sangue de Jesus. E nós te louvamos e te exaltamos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Não esqueça de dar like, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Forte abraço para todos vocês. Deus abençoe.